Olá, meu nome é Felipe e nesse vídeo a gente vai falar sobre 5 prompts que você pode utilizar no seu negócio. Então, claro que esses prompts eles são não restritos para pessoas que têm o seu negócio. Você pode assistir esse vídeo tranquilamente e aí também ter ideias para a sua aplicação, como também aplicar no seu perfil pessoal. O primeiro prompt é avaliação de conteúdo de site. Então, aqui dentro do Google AI Studio, eu fiz o upload, boa parte das páginas desse site, a Fábrica do Empreendedor, a agência de empreendedorismo aqui em Portugal. Então vamos dizer que é o seu site, você quer fazer uma avaliação sobre o seu site. Você tem diversas formas, você pode enviar o arquivo HTML, você pode enviar screenshots em PNG, mas nesse caso aqui eu quero avaliar o conteúdo. Então o conteúdo é a parte mais importante, então muitas vezes quando você escolhe imprimir, então você vai esconder muita coisa que não é relevante, se seu site tiver algum CSS para fazer isso, ok? E daí, quando você imprime, você foca simplesmente no conteúdo. Claro também, se tiver alguma área que tem um vídeo em particular, você pode fazer o upload desse vídeo para fazer a análise. Por exemplo, dentro do Gemini Pro, a gente tem acesso a 2 milhões de tokens. Então, nesse caso aqui, enviando quase todas as páginas, a gente simplesmente teve apenas 20 mil tokens. Tem conteúdo de sobra aí que eu consigo enviar para fazer análise. Perfeito? Mas claro, quando a gente trabalha com imagens, é um peso de tokens. Quando a gente trabalha simplesmente com texto, vai ser outro. Quando a gente trabalha com vídeo, é outra contagem de tokens, ok? Mas só para a gente ter a noção aí, 1 milhão de tokens é equivalente a 60 minutos de vídeo. Então é muito conteúdo, ok? Então aqui eu fiz o seguinte prompt. Gostaria, baseado na missão, visão. Então notem que eu queria achar coesão na informação desse site. Então geralmente algumas empresas têm a missão, visão. Então quando eu tenho esse tipo de conteúdo, missão, visão e objetivo, baseado nessas informações, que são o esqueleto da sua empresa, eu vou analisar o conteúdo do site. E daí eu peço para ele analisar conteúdo, apontar gaps e também apontar questões positivas e negativas dentro desse site. Então aqui ele vai analisar todas as páginas, ele vai listar uma a uma. Eu poderia também ser mais específico, a gente vai ver mais para frente que eu posso pedir uma análise mais específica por página, mas aqui foi um prompt mais simples e ele foi lá analisando página a página. Ele depois, ao final, ele mostrou todos os gaps que a gente tem dentro desse site e sugeriu alguns itens de melhoria. Isso foi uma análise em um site em particular, mas isso pode ser feito sobre um site, sobre uma página do LinkedIn. Se você quer analisar a página do LinkedIn da sua empresa, você pode fazer isso. Se você é freelancer, você também consegue fazer esse tipo de análise no seu perfil profissional também. Agora, claro, você precisa fazer ajustes aí no prompt para saber qual o tipo de informação que você quer colher, qual o gap que você quer preencher dentro da sua conta do LinkedIn. Como você como freelancer, quais informações que você precisa responder para os seus clientes quando eles acessam a sua página do LinkedIn pela primeira vez. Então, esse tipo de informação você pode guiar em seu prompt. Sempre quando você quer utilizar a inteligência artificial, tenha de fácil acesso informações como público-alvo, exemplos, guias de boas práticas. Então, se você trabalha muito no Instagram, então tem informações relevantes, guias do Instagram, recomendações dentro da plataforma do Instagram. Ele tem aí recomendações, da mesma forma como a gente viu também aqui no canal, já tem guias da busca, de como você deve organizar o conteúdo do seu site para que ele seja visto com bons olhos pela busca. Então, esses guias de boas práticas sempre estão disponíveis por essa empresa, então sempre tem essas informações de fácil acesso. Como também informações sobre os concorrentes e editais, se você está à procura de investimento, ok? Então, outro prompt que a gente tem aqui é plano de comunicação. A comunicação é um ponto-chave. Claro que a gente pode melhorar esse prompt, mas só para a gente falar sobre isso de forma rápida. Felipe, eu tenho uma empresa, uma agência web, mas eu não tenho tempo de ficar criando conteúdo. Eu sou um freelancer e faço ilustrações, eu não tenho tempo de ficar criando conteúdo. Então, com isso, o que você pode fazer é pedir para elaborar um plano de comunicação para redes sociais. Aí daí você pode especificar qual a rede social que você quer, como também você pode especificar até itens, como, eu só tenho disponível
na minha semana 4 horas para me dedicar a isso. Então, como é que eu posso fazer de forma rápida? Como também, nesse prompt aqui, a gente fala, né, como é que eu posso equilibrar as minhas redes sociais para a geração de vendas. Então, eu quero direcionar mais para essa interação e eu quero direcionar essa minha conta para focar mais em ter mais encomendas, mas claro, com interação e engajamento com o meu público. Então daí a gente pode pedir para incluir exemplos de posts, como é que eu posso ver esse tipo de informação e daí, né, eu posso incluir informações extras. Qual é o meu público-alvo, qual é a rede social que eu estou trabalhando, qual os serviços que eu forneço, então qual o tipo de produto também que eu forneço, como também o tom de voz da minha marca. Então o prompt 3 é análise de editais. Claro, hoje eu estou morando em Portugal e também eu lembro que no Brasil existiam editais para financiar empresas, então tinha programas específicos para incentivar áreas específicas. Então, empresas que focam no meio ambiente, ou empresas de saúde, sempre existiam editais de investimento. Então, aqui em Portugal, por exemplo, tem um programa que é Portugal 2020, Portugal 2030, e eu peguei o edital do Portugal 2030 para fazer uma análise. E dentro desse edital, claro, fui lá, peguei o PDF, né, incluí dentro do meu prompt. Esse prompt em particular, ele já começa a ficar mais extenso, né? Quanto mais informação eu adicionar, né, mais saída de qualidade eu vou ter. Então, primeiramente, eu preciso especificar as informações da minha empresa. Qual é o nome da minha empresa, a área de atuação, o tamanho dela, a região. Claro que essas informações eu já fui lá no edital, né, e pedi para a inteligência artificial recolher quais são as informações relevantes dentro desse edital que eu preciso responder para depois que eu responder essas perguntas, gerar um novo prompt e perguntar itens como, por exemplo, elegibilidade. Né? Se minha empresa ela consegue ter investimentos desse edital, sim ou não? E aonde é que ela vai se enquadrar? Então, como é que isso vai funcionar? Né? Depois que eu preencher as informações da minha empresa, incluir o edital do investimento, daí eu passo todo esse prompt completo. Então, se você quiser esse prompt completo, é só deixar nos comentários aí, Felipe, passa o link desse prompt. Eu tenho um Google Doc, mas você também pode requisitar a inteligência artificial e gerar esse prompt para você. Claro, você especifica o que é que você quer desse prompt, qual o objetivo desse prompt, ok? Mas se você quiser esse prompt em particular, só deixar nos comentários. O quarto prompt, né, esse em particular eu gostei bastante da saída, é análise de concorrência. Análise de concorrência a gente pode fazer de diversas formas. Eu posso ir no site do meu concorrente, né, a homepage dele, páginas específicas e comparar essas páginas, né, item a item, a minha página de contato, como é que está em relação à página de contato dos meus concorrentes. Mas outro ponto que é super simples de eu encontrar informação padronizada é no LinkedIn. No LinkedIn, geralmente as empresas têm as suas páginas do LinkedIn, onde ela tem diversas informações que são relevantes e essas informações elas vêm de forma padronizada. Eu pedi para fazer análise da minha concorrência no LinkedIn e eu utilizei o LinkedIn da Yof, que é uma empresa focada em WordPress. Claro, eu utilizei outros concorrentes que trabalham com WordPress, mas não necessariamente eles são do mesmo campo. Foi simplesmente um exemplo. Então daí, também tem outro prompt extenso. Se você quiser esse prompt completo, de novo, deixa nos comentários que eu mando o link para você desse prompt. Nesse prompt eu peço para fazer a análise individual. Então, primeiramente, analisar a conta do meu LinkedIn, da minha empresa, pedindo para dar um feedback e sugestões de onde eu posso melhorar, e depois eu peço para fazer a análise da minha concorrência uma a uma. E claro, né, como é que a gente vai fazer isso? Então a técnica é simples. Eu vou na página do LinkedIn da minha empresa e peço para imprimir e salvo como PDF. Depois que eu tenho esse PDF, eu pego esse PDF, coloco o nomezinho da empresa, né, ou minha empresa, ou tenho que ser bem específico. Quando eu passar o prompt, qual é o arquivo que eu quero analisar, e depois eu posso até nomear os concorrentes, né? Arquivo 1, eu posso ser concorrente 1, depois concorrente 2, concorrente 3. E com isso, quando eu tenho esses concorrentes, eu faço o upload de todos esses PDFs da minha empresa e dos concorrentes e rodo essa análise. E esse prompt em particular eu gostei bastante, né? Aqui eu especifiquei a Yof, que é a empresa que eu queria fazer a análise, né? Passei os concorrentes e passei a página da Yof em particular.
E daí pedir para fazer a análise. Então aqui a gente tem as informações, né? Análise comparativa, né? Eu pedi para ele fazer uma comparação entre as outras empresas, como também fazer um benchmarking da minha empresa e os meus concorrentes. E a saída foi bem interessante. Aqui a gente tem um resumo, então ele já dá um resumo, o que é a empresa Yoff. Aqui ele fala que a Yoff é uma agência digital especializada em WordPress. Então, né, todo esse tipo de informação veio baseado lá no PDF e ele tenta fazer um resumo sobre isso. Então, aqui a gente tem uma análise da presença no LinkedIn, então ele vai vendo item a item, então ele vê a quantidade de seguidores, então ele indica aqui que para essa empresa em particular é um público relativamente pequeno. Pode ser, claro, que a Yoff não tenha um foco principal no LinkedIn, tem outras redes sociais, mas ele vai fazer essa análise. Daí, ele lista os pontos positivos e os pontos fracos, então todos esses comandos estavam lá no prompt que eu fiz inicialmente. Daí ele fala, né, pontos fortes, né, o conteúdo relevante, né, o uso de recursos visuais, que também é uma informação muito importante. Daí os pontos fracos, né, ele fala perfil incompleto, então precisa de algumas informações serem incluídas dentro do perfil da empresa. Né, o baixo número de seguidores, se você está comparando com sua concorrência, se você viu que sua concorrência está com outros números, pode ser algo que você precisa dedicar em conter, né? Então reter mais seguidores na sua página. Então o concorrente número 1, que vocês já estão vendo aqui, é a Pique. Então a Pique ele faz um resumo sobre a Pique, então faz também a análise da presença da empresa no LinkedIn, então encontra o número de seguidores baseado no PDF que a gente enviou e faz a análise do conteúdo da Pique também. Daí ele vai listar os pontos fortes, pontos fracos. Depois a gente tem as informações sobre o concorrente 2, a agência Tupiniquim, também novamente de forma totalmente aleatória, joguei as empresas lá, e a agência 3, que é a agência Formiga Digital, as duas últimas eu não conheço, mas né, elas têm aí, na busca do LinkedIn, elas apareceram né, com alguma relação sobre o WordPress. Não necessariamente elas focam em WordPress, mas com a pesquisa eu selecionei essas empresas só para a gente ter uma comparação e usar como exemplo, ok? Então, daí, depois de toda a análise, ele faz a análise de pontos fortes e fracos, a gente tem o benchmark. E esse benchmark, né, a gente consegue aqui organizar essas informações sobre tamanho de seguidores, engajamento, qualidade do conteúdo baseado na frequência, estratégia de comunicação e o uso de recursos do LinkedIn, né? Quanto de recurso do LinkedIn você usa. E depois dessa análise que a gente consegue ter, né, eu posso exportar para um Excel e eu posso ter essas informações dentro de um Excel e eu posso né, fazer análise né, mensal ou uma análise anual entre os meus concorrentes. Perfeito? Então, esse foi um ponto que eu gostei bastante porque a saída foi muito boa, baseado num prompt. Então, notem, né, quanto melhor a gente elabora o prompt. Nesse caso, né, eu até defini como era o formato que eu queria ter a saída, então defini aqui o exemplo de como eu queria ter essa saída, né, e ele foi lá, seguiu direitinho os meus comandos e me deu essa análise de concorrência. Outro prompt também que eu achei bem interessante foi análise de avaliações. Em particular, isso pode ser feito em qualquer lugar. Na avaliação você tem um formulário de feedback, tem um formulário de análise de produto, avaliação de produto, você pode recolher essas informações e pedir para fazer a análise. Nesse ponto em particular, eu selecionei um hotel, fui na página do Google Maps mesmo, comecei a ler as avaliações, depois que eu tinha uma quantidade considerável de avaliações, salvei no PDF e fiz o upload desse PDF. Nesse caso em particular, eu utilizei o Google AI Studio, utilizei outro prompt, né? Mas a estrutura é a mesma, só para a gente diversificar a entrada e saída, né? E ver como é que a gente tem diferentes resultados aí, mas esses prompts podem ser utilizados em qualquer tipo de ferramenta. Então daí, né, quando eu tinha as informações, eu fiz o seguinte pedido. Primeiro, analisar o arquivo PDF, extrair as avaliações dentro desse arquivo PDF, passar o nome da empresa, mas claro que ele consegue achar o nome da empresa dentro do próprio PDF e as tarefas, né? Então posso definir já uma lista de tarefas, dizer, olha, eu quero extrair as avaliações,
analisar o sentimento dessas avaliações e calcular uma porcentagem de avaliações positivas e negativas. E depois disso, ainda posso pedir para ele sugerir melhorias baseado nessas avaliações. Então aqui eu tenho um prompt, né, que eu fiz o pedido da análise de avaliações. Então pode ser qualquer tipo de avaliação, ok? Você simplesmente vai fazer o tweak e adaptar esse prompt para fazer esse tipo de análise. Com isso, né, eu fiz o envio do PDF. Então nesse tipo de prompt eu utilizei o Gemini Flash, né, só foi um teste mesmo para analisar a qualidade da saída desse prompt, mas a gente está utilizando 33 mil tokens aqui. E depois disso eu passei o prompt, né, com as informações, como é que eu quero que essas informações elas vão vir para mim. Então, análise de sentimento e sugestões de melhorias. Então, para mim, isso foi a parte mais interessante aí, né? Baseado nessas recomendações, como é que eu consigo sugerir melhorias para essa empresa em particular. Daí, eu defini o formato de saída que eu quero. Então, um resumo do sentimento em porcentagem, positivas, negativas e neutras. E a listagem do problema em particular e uma sugestão de melhoria. A partir disso, o modelo me deu a resposta. Então, avaliações positivas, 80%, avaliações negativas, 10%, avaliações neutras, 10%. Perfeito. Ok? Então, a partir daí, ele vai fazer a listagem de melhorias e sugestões. Então, o que a gente tem aqui, um problema, né, número 1, é avaliações reclamam do Wi-Fi, do sinal fraco e intermitente. Então isso pode ser uma dica até para outras empresas também, né? Achar possíveis clientes, né? Se você vende Wi-Fi e você, né, tem um serviço de qualidade, você acha que consegue resolver o problema, né? Você pode ir, né, vendo avaliações e vendo onde é que tem problemas com Wi-Fi e sugerir um serviço aí, né, de como resolver esse problema. Nesse caso em particular, a gente vai focar nas avaliações do hotel, né? Então aqui é o problema número 1, então a gente pode até pedir para ele listar isso com a quantidade de vezes que esses problemas aparecem. Então, nesse caso aqui, a reclamação 1 é o Wi-Fi, a reclamação 2 é a limpeza inadequada, então, possivelmente aí, né, algumas experiências não tão agradáveis assim. E a terceira reclamação mais frequente é a questão do barulho, né? Isso também, ele dá uma sugestão como é que você pode, né, melhorar o isolamento acústico dos quartos. Então esses foram os 5 prompts que você pode utilizar a inteligência artificial no seu negócio. Você é um programador e você quer fazer, né, o uso desse recurso, você pode até chegar aqui, pegar o código, né, e adaptar esses prompts para uma aplicação em particular, ok? Mas esse vídeo em particular só foi para ver diferentes formas, né, onde você consegue aplicar esse recurso. Aqui no canal eu sempre falo na parte técnica, mas também é bem legal também ver esse tipo de aplicação, né? De como essa tecnologia pode ajudar, né, empreendedores ou donos de negócios, né, a achar soluções utilizando a inteligência artificial. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe aí para o seu amigo que tem uma empresa e você acha que esse conteúdo pode ajudar ele. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo vídeo. Falou, tchau!